Será que existe tratamento para as moscas volantes? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista focado na área da retina. Se você tem moscas volantes ou conhece alguém que tenha, preste muita atenção neste vídeo, porque eu vou falar sobre 3 formas para tratar as moscas volantes. Então, antes de tudo, antes de explicar como seriam as formas de tratar as moscas volantes, eu vou explicar o motivo delas aparecerem, porque aí talvez seja o principal deste vídeo, algo que pode fazer você evitar problemas ainda muito maiores do que estas moscas volantes que já atrapalham a visão. Então, basicamente, a principal causa do surgimento de moscas volantes quando isto acontece de uma hora para outra é o que nós chamamos de descolamento do vítreo. Lá dentro do olho, ocupando esta parte grande posterior, nós temos uma gelatina chamada de vítreo e o vítreo é naturalmente aderido à retina. Ele fica lá grudado, mas com o tempo ele vai se soltando e chega uma hora que realmente este vítreo desgruda da retina, de toda essa parte posterior e fica soltinho lá dentro do olho. Por isso que surgem estes sintomas. Afinal de contas, o que a pessoa geralmente está enxergando é a hialoide, que é a membraninha posterior do vítreo que fica suja ali na frente da visão, juntamente com algumas fibras de colágeno. Então, em primeiro lugar, se surgiu mosca volante de uma hora para outra, você deve ir o quanto antes no oftalmologista, porque às vezes, quando acontece o descolamento do vítreo, acontece também um rasgo na retina e depois um descolamento de retina, que é uma doença bastante grave e que precisa de cirurgia para não levar à perda total da visão. Se o descolamento de retina é pego bem no iniciozinho, quando existe só o rasgo, muitas vezes dá para resolver o problema só com laser. Mas se a retina já estiver descolando ou muito descolada, é necessário, na grande maioria dos casos, fazer a cirurgia. Então, surgiram moscas volantes de uma hora para outra, vá ao oftalmologista. Além do descolamento do vítreo, outras causas podem ser uma toxoplasmose, por exemplo, ou uma hemorragia dentro do olho, por exemplo, mas é importante diagnosticar para poder tratar de forma adequada. Felizmente, na maioria das vezes, as moscas volantes não representam um problema maior, mesmo quando surgem de uma hora para outra, mas principalmente aquelas mosquinhas que aparecem lá de vez em quando, que não chamam tanta atenção, não quer dizer, na maioria dos casos, um problema mais grave, mas é importante diagnosticar direitinho com o seu médico e talvez discutir alguma forma de tratamento, que é o que eu vou falar agora, começando da forma menos invasiva para a forma definitiva para se livrar das moscas volantes. Então, inicialmente, saiu um estudo há algum tempo atrás mostrando que o colírio de atropina, quando bem diluído, pode reduzir o sintoma das moscas volantes. A atropina, na concentração de 0,01%, é utilizada para controlar a miopia em crianças e ela causa uma pequena dilataçãozinha da pupila. Quando a pupila está um pouco dilatada, a luz entra mais desfocada dentro do olho e não cria uma sombra tão grande onde existem as moscas volantes. Alguns pacientes apresentaram melhora dos sintomas através do uso da atropina. Este é um tratamento experimental, ele não está liberado no mercado para uso assim para ir comprar numa farmácia. Inclusive, pessoas que têm predisposição a ter glaucoma agudo não podem fazer este tipo de tratamento. Há pacientes que tentam fazer e não melhoram, porque às vezes pode também embaçar a visão. E há pacientes que se sentem melhor, algumas usam durante algum tempo, em algumas situações específicas. É necessário discutir bastante, afinal de contas é um tratamento experimental. Uma outra forma de eliminar as moscas volantes, que seria o tratamento número 2, é a vitreólise com YAG laser. É um tipo de laser que explode as moscas volantes. Neste tipo de situação, é importante que realmente exista uma mosca volante bastante visível, não apenas para o paciente, mas também para o médico. E isso está associado ao descolamento do vítreo, quando fica uma parte da hialoide muito opaca, onde o YAG laser pode ser utilizado para explodir estas moscas volantes e reduzir os sintomas. É um tratamento que é realizado principalmente nos Estados Unidos. Não é todo tipo de YAG laser que é indicado para fazer este tipo de tratamento, então é necessário ter um pouco de cuidado. E a terceira forma aqui talvez seja mais utilizada, porque realmente elimina as moscas volantes na maioria dos casos, é a vitrectomia.
é uma cirurgia que nós realizamos muito, não apenas para moscas volantes, inclusive eu acho que para moscas volantes é o menor número de indicações, porque esta cirurgia pode ser utilizada para tratar o descolamento de retina, o buraco de mácula, membrana epirretiniana, retinopatia diabética, hemorragia dentro do olho e várias outras doenças. Então é uma cirurgia até bastante corriqueira, feita muito frequentemente. Mas em relação às moscas volantes, que são um problema que não vão deixar a pessoa cega, é importante discutir o risco e benefício, porque existem alguns riscos associados a esta cirurgia. Afinal de contas, nós temos que entrar com o vitreófago, que é um instrumento bem fininho, lá dentro do olho e comer a gelatina do olho, o vítreo. Então nós vamos remover o vítreo juntamente com as opacidades, as mosquinhas volantes que estão ali presentes. Como qualquer cirurgia, existe risco de infecção, apesar de ser bastante raro. O que nós temos mais medo, na verdade, é que a cirurgia possa levar a um descolamento de retina e também a catarata em pacientes que ainda não operaram a catarata. Não é tão frequente, mas essa cirurgia também é indicada principalmente quando já existe o descolamento do vítreo e aí sim vai lá e se come exatamente aquela área que está opaca. Existem pacientes que têm moscas volantes sem descolamento do vítreo, então há estudos que mostraram que pode-se entrar com a sonda, ir lá e comer só a parte que está opaca, mas aí é importante você entender que algum tempo após a cirurgia pode acontecer um descolamento do vítreo e aí voltarem as moscas volantes. O descolamento do vítreo pode ser causado durante a cirurgia para eliminar daí já estas outras moscas volantes, mas quando se faz o descolamento do vítreo não se está isento de causar uma ruptura na retina e aumenta o risco do descolamento de retina. Então é bom pensar bem, mas é interessante que você saiba que apesar de não serem tratamentos assim realizados todos os dias, a grande maioria dos pacientes que têm moscas volantes, o principal tratamento na verdade é a paciência, é observar durante algum tempo. Inclusive se discute que este tipo de cirurgia não é indicado nos primeiros 6 meses quando surgem as moscas volantes. O ideal é esperar pelo menos 6 meses, porque na maioria dos pacientes o cérebro vai se acostumar, existe o que nós chamamos de neuroadaptação, ou seja, o cérebro se acostuma com as moscas volantes e elas param de incomodar, então não vale a pena sair por aí fazendo procedimento, fazendo cirurgia, mas é importante você saber que existem muitos estudos, muitas pesquisas nesta área. Não existe um tratamento inofensivo e definitivo para as moscas volantes, mas é interessante que você saiba que existem tratamentos que você pode pensar no caso de moscas volantes que estão há muito tempo lhe incomodando. Não esqueça de compartilhar este vídeo, deixar o like, comentários e até o próximo aqui no canal Retina e Vítreo.